Boa noite novamente. Agora estou ouvindo melhor, mas ainda não estou te vendo. Mas já já vai aparecer, eu acredito. Ótimo. Então vamos aqui conversando. Então, pessoal, boa noite. Tá? Nós saímos e voltamos por conta de um probleminha com a conexão, mas desejar a vocês boas-vindas. Hoje nós temos uma aula muito especial por aqui. É a aula introdutória do nosso segundo módulo do curso de argumentação. Há pouco tinham alguns alunos aqui do nosso grupo. E a gente vai conversar hoje com o escritor, falar sobre processo criativo, falar sobre muitas situações interessantes em relação à criatividade. E nós podemos, de fato, utilizar a criatividade para escrever um texto. E esse é o nosso objetivo em falar hoje, certo? Quero agradecer a vocês pela presença desde já, tá? Por terem ido e voltado. Gostei dessa fidelidade de vocês. Mas é isso, né? O objetivo desse projeto é justamente trabalhar a argumentação em uma instância diferenciada do que é, por exemplo, feito no senso comum em relação à redação Enem, que a gente só fica naquela questão de estudar as competências como se aluno fosse corretor de Enem, né? Então, a gente precisa realmente passar para um outro nível, passar para uma outra visualização do que é de fato argumentar, do que é de fato apresentar um posicionamento. Então, eu tenho muita alegria, né, em trabalhar com esse curso. Assim, eu fiquei muito satisfeita com esse insight, de ter criado a ideia, de ter visto a aderência de vocês. Então, assim, nós já estamos na segunda turma, né? Pretendemos formar mais duas até o final de junho. Eu vi aqui há pouco, né, na nossa primeira aparição, alguém falou sobre a questão, me perguntou se o curso era só para pessoas que vão fazer Enem. Não. Esse curso ele pode ser para profissionais, concurseiros, pessoas que vão fazer vestibular também, pessoas que têm o desejo de argumentar, de colocar as ideias de uma maneira mais interessante. Então, é para todo mundo, tá? O que a gente não tem? Quantidades grandes de turmas. Então, geralmente, uma turma ela tem no máximo 30 alunos, certo? A gente tem uma turma que foi um sorteio que nós fizemos aqui no Guia Redigir. Eu fiquei muito feliz com o feedback dos meninos que participaram do sorteio e assistiram a essa primeira aula. Vão participar da segunda aula do curso. Hoje é o início dessa aula. Aqui nós vamos falar sobre argumentação com o escritor Gustavo Aragão. Uma mente que vocês vão gostar de compartilhar ideias com ele. Vocês vão gostar de ouvir o que ele fala sobre processo criativo. Então, é muito legal, né? Muito legal. Por exemplo, assim, eu trabalho com ele e eu fico encantada sempre que ele fala de um projeto que ele fez ou que ele está pensando em realizar. Isso é muito bom. E, às vezes, também a gente tem a ideia de que ser criativo, né, é só para Einstein, é só para Picasso, é só para um escritor estilo Gustavo. E não, é justamente isso que a gente quer desmistificar com esse curso. Então, nós temos, né, esse projeto, né, de passar para vocês essa situação. E eu espero muito que vocês gostem e que saiam dessa aula hoje como os meninos do outro grupo mandaram muitos feedbacks positivos para mim. Eu fiquei bastante feliz. Já falei para vocês sobre o adiamento do Enem. Tenho certeza que vocês estão, acredito que, mais felizes do que eu. Teremos mais tempo para trabalhar, para desenvolver essa característica de argumentação. Eu só estou aguardando o Gustavo entrar, tá, pessoal? E é isso, né? É sair desse senso comum, sair dessa questão de fazer o que todo mundo faz, utilizar os mesmos clichês, até porque isso é prejudicial até para a nossa capacidade aí neuronal, certo? Gustavo, consegue me ouvir? Eu lhe vejo, eu lhe ouço muito bem. Eu só não me vejo ainda na tela, não sei se vocês estão me vendo, acredito que não também. Mas estão ouvindo a voz de Gustavo? Coloquem aqui para mim, por favor, se vocês conseguem ouvi-lo. E a gente pode ir conversando até Pode aparecer, ir né? conversando, Não vai que sei o ela que aparece. aconteceu também.
Não sei o que está acontecendo com a minha imagem. É. Então vamos. É, Então, gente, vamos dar boas-vindas a Gustavo, né, que está aqui conosco. Acredito que vocês estejam ouvindo a voz dele. Eu acho que não. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Estão, né? Vi agora. Estão ouvindo. Ótimo. Só estou aguardando o Gustavo. Só estamos ouvindo. Então é isso. Ótimo. Obrigadão, gente. Alguma coisa da sua câmera. Tá fazendo aquele negócio da câmera lá também. Veja as configurações. Ó. Só um instantinho, conversar, Vivi. né? Enquanto ele resolve. Só um instantinho, Vivi. Certo. Carol, eu gostei que ela é bem específica, né? Conseguimos te ouvir perfeitamente. Que graça. Isso é ótimo. Então é isso, gente. Para quem está chegando agora, só enquanto o Gustavo entra, essa questão, nós estamos trabalhando em um curso de argumentação aqui no Guia Redigir, e ele foi pensado assim com teorias que são bem diferentes. A gente começa o curso com retórica. Por que retórica? Porque a retórica é a arte do bem argumentar. Mas não pensem que é um curso que vai tornar vocês retores, né, professores de curso de oratória, que o objetivo não é esse. O objetivo é justamente fomentar que vocês tenham esse conhecimento, né, de maneira mais clara, de maneira mais fecunda, e que vocês possam utilizar isso na redação onde vocês forem escrever textos, né? Tem um aluno que vai fazer FUVEST, tem um aluno que vai fazer Unicamp, e todos eles, cada planilha de correção, ela tem as suas particularidades, como a do Enem também tem as suas particularidades, mas a gente vai aprender a argumentar, né? Nós vamos nos tornar hábeis nisso, né? Então, independentemente do vestibular que vocês escolham, vocês terão aí aporte e conhecimento suficiente para trabalhar sobre isso. Vamos lá, então, Vivi. Vamos sem imagem mesmo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, Gustavo? Sim ou não? Vamos sem imagem mesmo. Poxa vida, logo o ator global, ele não vai aparecer na imagem. Acredita nisso. Então, gente, pra gente começar, Gustavo, que, como eu falei para vocês, uma mente inquieta, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre criatividade, vai dividir esse espaço aqui com a gente hoje, que é o primeiro módulo do nosso curso. Obrigada, gente, pelo feedback. Do nosso curso de argumentação. O Gustavo, como eu falei para vocês, ele é ator global. Enquanto ele volta, eu vou explicando. Ele é ator global. Ele faz propagandas de TV, brincadeiras à parte, mas é verdade. Ele é escritor, um escritor que, inclusive, é um dos membros que fundaram aí a Academia Sergipana de Letras, né, aqui no nosso estado. Gustavo, ele é professor, ele é coordenador, ele é uma pessoa sempre envolvida em projetos solidários e que tem realmente uma mente que é inquieta, uma pessoa que é muito curiosa, uma pessoa que está muito voltada, beijo Marivalda, voltada para essa questão do outro, né, do que ele pode fazer. E se isso não é criatividade e generosidade, eu não sei dizer, né, exatamente o que é. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o nosso convite em estar aqui hoje para falar sobre isso. E é muito bom, né, ouvi-lo, saber um pouco mais, porque a gente está falando de uma pessoa que tem livros que foram publicados, de uma pessoa que escreve fábulas, que escreve diversos textos estéticos, e às vezes a gente pensa em criatividade, né? A gente olha, por exemplo, para cantores, né, autores muito famosos, e a gente acha que essa é uma habilidade suprema, né, uma coisa que vem de algo muito sobrenatural. E, na verdade, não, né? Todo ser humano, ele nasce com um potencial criativo. Isso daí é uma coisa que todos nós temos, a nossa plasticidade cerebral. Então, a gente pode utilizar dessa habilidade que nós já temos de fato, certo? Para desenvolver uma ideia. Por exemplo, há um tempo atrás eu assisti a duas reportagens, duas entrevistas, na verdade, com dois autores de músicas que eu gosto muito. Um é Djavan e o outro Nando Reis.
E eu achei interessante a inquietação deles para que eles respondessem a uma pergunta da repórter. Ela perguntou a ambos, né, se eles... qual era esse dom divino que eles tinham, como é que a inspiração chega, de que maneira a inspiração chega, né? Como isso acontece. E eles responderam categoricamente que isso é fruto de trabalho. E, olá, agora sim apareceu pra gente o ator global. Agora apareceu, né? Agora, maravilha. Rapaz, tive que reiniciar meu celular. Não sei o que foi que houve. Tive que reiniciar o celular. Então, estou aqui te apresentando, né? Já falei que você é ator global, que fundou a Academia Sergipana de Letras, que é professor. A Academia de Letras de Aracaju, senão o presidente da Sergipana me mata. Eu quero colocar um negócio mais estadual. Falando o quanto você é criativo, o quanto é bom trabalhar com você, o quanto eu estou feliz com a sua participação, ainda mais agora que deu certo, mais feliz ainda. Graças a Deus. Com essa certeza de que nós vamos sair daqui sabendo um pouco mais, né? Então, enquanto você voltava, eu tinha começado a conversar com eles. Falar um pouquinho. Oi? Falar um pouquinho sobre essa questão da criatividade, falar um pouquinho sobre... E aí eu estava contando para eles sobre duas, e você que é um escritor, né? Que eu assistia duas reportagens, uma com Djavan e outra com Nando Reis. E que ambos responderam até de uma maneira inquieta para a repórter quando ela colocou, por exemplo, o trabalho deles meio que numa redoma de que era uma coisa assim muito divina, né? Que você senta aqui e vem inspiração para escrever uma fábula, que não existe trabalho por conta disso, que não existe um processo criativo. E eles foram muito categóricos ao responder, né? A dizer que não, isso é fruto de um trabalho. Fruto de um trabalho, fruto de um investimento de tempo, né? E a criatividade, ela está muito associada a isso. Então, a gente precisa entender que existem muitos mitos que rodeiam a criatividade. Então, o primeiro deles é esse, que as pessoas, elas acham que criatividade é algo que cai do céu, literalmente. Que é um dom. Senta aqui agora, eu vou escrever o melhor texto, né? Que eu já fiz, e de fato não é, né? Eu acho que esse é o primeiro mito que existe sobre criatividade. Um dos segundos mitos que eu quero falar sobre criatividade é que também ela é uma inspiração. E que, na verdade, ela é trabalho. Então, é um outro erro, né? A gente pensar que ela é só uma inspiração. Ela é trabalho. Criatividade é fruto de trabalho. Quanto mais você trabalha, mais inspiração você tem. Quanto mais você trabalha, mais inspiração você tem. E eu até vi uma pesquisa da Universidade de Yale que mostrou o seguinte. Músicos que tocam jazz, eles participaram de uma pesquisa e nessa pesquisa eles tinham que tocar enquanto eles faziam exame, né? Eles iam fazendo exames de ressonância magnética. E aí eles fizeram esse teste neles, porque o jazz é um tipo de música que demanda muita improvisação. E eles perceberam que todas as áreas do cérebro estavam ativas. Então, a criatividade, né, quando a gente pensa na criatividade em teoria, é justamente isso. É você encontrar solução criativa, né, a criatividade deles para encontrar isso no momento, para não perder a cadência e resolver um problema. Então, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, né, sobre esse processo criativo, aquilo que você tem para compartilhar com a gente. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, tá? Eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui nessa noite junto com você, nesse bate-papo maravilhoso sobre argumentação e criatividade. Eu agradeço também a todas as pessoas que tiraram um tempinho aí da noite de vocês e estão aqui nos acompanhando nesse bate-papo, participando. A gente quer que vocês participem ativamente. Agradeço a todos os meus amigos, pessoas queridas que estão aqui nos assistindo, que vai passando os nomezinhos, a gente vai reconhecendo, né? Mas a gente não tem tanto tempo assim para falar cada um, né? Mas assim, a gente agradece demais a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção, pelo respeito e pela confiança no nosso trabalho. Para mim, uma grata surpresa poder estar aqui nessa noite com você e uma alegria muito grande, uma honra para mim poder dividir esse momento aqui com você. Bem, eu sou escritor, né? Eu, desde muito cedo, eu comecei a ler, eu tinha ainda 5 aninhos, juntando as primeiras letrinhas, formando as sílabas, formando as palavrinhas, e fui um ávido leitor de gibis, né? Da literatura infantil universal clássica,
e ganhei muito cedo uma máquina datilografada do meu pai e comecei a redigir os meus primeiros textinhos. Foi ali que iniciou os meus primeiros exercícios de criatividade, né? No contexto familiar, no contexto da minha casa. E desde muito cedo também eu juntava a galera lá que morava perto de mim para poder escrever textos, adaptar textos da literatura infantil clássica, universal, e adaptava para o teatro, né? Chamava os meninos ali das vizinhanças e cobrava para entrar, né? Para poder comprar Além de bombom, tudo, um bala, chiclete. empreendedor. Ah, claro, já pensava longe, já pensava como um empreendedor, né? E assim, esses exercícios de criatividade que a gente tem na infância, eles são fundamentais e essenciais para o desenvolvimento do adulto que a gente vai se tornar. Então, assim, foram incríveis as experimentações que eu pude ter e ter pessoas que, de certo modo, toparam vivenciar tudo aquilo comigo, experienciar aquele exercício de criatividade que a gente fazia quando era criancinha, né? E aí eu escrevi meu primeiro livro com 10 anos, com 12 anos, perdão. Com 16 publiquei o primeiro livro, com 17 publiquei o segundo, 18 o terceiro, 19 o quarto, 20 o quinto, 21 o sexto, e assim foi. Hoje eu tenho 10 livros publicados, sendo 2 de poesia e 8 dedicados à literatura infantil e infanto-juvenil. E na minha adolescência, ainda eu tinha 16 anos, eu comecei a frequentar a Academia Sergipana de Letras. Fui levado pelo jornalista Lupécio Santos, que hoje é cerimonial da Câmara Municipal de Vereadores, e eu perguntei ao Lupécio, será que existe algum lugar onde escritores se reúnam aqui em Sergipe, né? E ele disse, claro, Gustavo, tem a Academia Sergipana de Letras. É mesmo? Como é esse espaço? Como é esse lugar? Porque tudo onde fervilham ideias, né? Sempre é algo que me atrai bastante. Então ele me levou lá, comecei a declamar meus poemas. Com 19 anos fui convidado a integrar o movimento de apoio cultural da Academia Sergipana de Letras, o MAC, né? E tomei posse com 19 anos na cadeira de Felto Bezerra, que é a cadeira de número 4. E aí o tempo passou, eu me formei em letras português pela Universidade Federal de Sergipe, tenho pós-graduação em língua portuguesa, ensino de língua materna, a questão de gêneros textuais, e fui embora para São Paulo, viver um outro momento da minha vida, que foi extraordinário, maravilhoso, também recheado de experimentações, de oficinas de criatividade, porque logo que eu cheguei lá, a maneira que eu encontrei para angariar amigos, contatos, foi fazer uma audição de um espetáculo que seria encenado em poucos meses. E aí eu passei nessa audição, a audição me propunha que eu utilizasse o mínimo possível em cena e que eu pudesse, de certo modo, marcar aquela noite de uma forma positiva. E aí eu utilizei os dedos dos meus pés para poder provocar uma ceninha e fui aceito na audição, né, para minha surpresa. E aí comecei a fazer parte de um grupo lá de pesquisas cênicas chamado NPC Artes, em São Paulo, que funciona na Vila Mariana, no Porão das Artes, na Lins de Vasconcelos, e a gente ficava estudando filosofia associado às poéticas de cena contemporâneas. Então a gente estudava Brecht, Boal, Beckett, Cantor, que era um dramaturgo polonês, e associava a Nietzsche, Schopenhauer, Baudrillard, Martin Buber, e aí a gente ia fazendo essas loucuras. E associado a isso tudo, experimentações, né? Então a criatividade sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui um cara que sempre amei as artes. Fui ator desde muito cedo. Eu digo sempre que eu comecei a escrever e a atuar concomitantemente. Quando eu entrei no teatro com 12 anos, né, eu comecei a encenar também. Então eu fiz o meu primeiro espetáculo com 12 anos, As Rosas e o Príncipe. Fui convidado no primeiro curso que eu fiz e depois não parei mais. Hoje são 18 espetáculos que eu tenho no currículo como ator, né? E, além disso, também me dediquei a estudar, a transpirar aí, para entender um pouco dessa técnica da televisão, do cinema, do teatro, né? Porque não é nada de dom divino ou que caia do céu, né? É algo transpirado, é algo construído.
gradativamente ao longo do tempo. Então, a criatividade é parte da minha vida. Eu costumo dizer que amo fazer tudo que exija de mim um pouco da criatividade. E eu separei algumas questõezinhas para colocar aqui e para que a gente possa discutir, Vivi. Aí eu vou colocando algumas coisas e você vai aí interagindo comigo. A galera que está em casa também pode fazer algumas perguntas. E eu vou tentar associar todo esse conhecimento de criatividade com a nossa disciplina de redação. Eu fui professor de redação do ensino médio, das terceiras séries do ensino médio, durante 8 anos, né? E hoje eu estou, né, como coordenador de linguagens lá no Colégio CCPA, onde eu atuo com as séries do sexto ano do Ensino Fundamental 2, a segunda série do ensino médio, que exige de mim muita criatividade para resolver uma série de problemas que vão surgindo no decorrer dos dias, né? Então, vamos lá, vamos começar. A criatividade é um termo que vem do latim e significa criare. O que é criare no latim? Significa criar, produzir, né? De certo modo, etimologicamente, a palavra criatividade vem da atividade do criar, né? O ato e a ação do criar. Formar, produzir alguma coisa. E aparece em todas as áreas de conhecimento, em todas as disciplinas, né? Um pouco dessa questão da criatividade. Exige de todo mundo que trabalha nas mais diversas áreas de conhecimento, dos saberes, né, humanos, essa questão da criatividade. E principalmente, especialmente, aquelas pessoas que estão dedicadas às manifestações artísticas, às artes de um modo geral, né? O professor de artes trabalha com isso o tempo todo. Os professores da educação infantil, por exemplo, são artistas natos, né? São extraordinários nas artes manuais, na pintura. Eles desenvolvem uma série de habilidades artísticas que exigem dele criatividade. Em momentos em que os artistas parecem ou aparentam ter um certo bloqueio nessa habilidade, nessa capacidade de criar, de produzir alguma coisa, eles sempre recorrem às musas da criatividade, né? As musas gregas do Olimpo. E aí, eu como poeta, eu como escritor, a gente sempre diz, né? Ai, meu Deus, tomara que a musa inspiradora, né, me traga essa inspiração tão importante para eu poder terminar de escrever esse poema, porque parece que está bloqueado o negócio aqui, né? E aí, eu me lembrei hoje à tarde e fiz algumas anotações. Por exemplo, só a título de curiosidade para a gente iniciar o nosso bate-papo. Todas as musas gregas do Olimpo, elas eram filhas de Zeus, que era o deus maior, né? E aí a gente tem a Calíope, que era a musa inspiradora da poesia e da eloquência, ou seja, nós que somos professores de redação, a galera que está querendo aí escrever bem, falar bem, se comunicar bem, Calíope é a musa inspiradora de todos nós, né? Tem a Clio, que é sobre Calíope daqui a pouco, não está no gibi. Exatamente. Tem a Clio, que é da poesia heróica, da história, né? Tem Erato, a amável, que é da poesia lírico-amorosa, né? Da mímica. Tem a Euterpe, que é a da música. Tem a Melpomene, que é da tragédia. Tem a Terpsícore, que é a da dança. Tem várias. Tem a Thalia, que é da comédia. Tem a Urânia também, que, curiosamente, é da astrologia, da astronomia. Então, tem várias musas aí que nos ajudam a nos inspirar de acordo com os gregos, né? E a ter essa habilidade criativa potencializada. Mas vale ressaltar também, Vivi, que há uma diferença entre criatividade e inovação, porque às vezes, em geral, a gente fica confundindo uma coisa com outra, né? O que é ser criativo e o que é ser inovador, né? Então, a criatividade, ela vem do verbo criare, do latim, e que significa criar, produzir, erguer. Já a inovação vem de um outro verbo latino, innovare, né? Innovare, que significa inovar. Ou seja, fazer algo novo, original, né? Renovar, mudar.
E aí a gente poderia, etimologicamente falando, perceber o seguinte, novos. Novos que significa dizer novo. Então, criatividade é uma coisa, inovação é outra completamente diferente. Mas as duas andam lado a lado. Uma coisa Pode que eu acho perguntar, que as pessoas acabam muito confundindo essa questão da criatividade é justamente neste ponto, porque a gente sempre pensa que para ser criativa a gente precisa de algo muito extraordinário. Por exemplo, a inovação eu acho que já está muito ligada àquela situação de você deixar a sua marca no mundo. Já é uma escala muito maior. Mas, por exemplo, as nossas criatividades do dia a dia, né? As micro-inovações, talvez coisas que não cheguem à grande população, elas também fazem parte, né? Elas também fazem parte desse universo. Porque uma coisa que eu acho que acaba também banindo um pouquinho a criatividade das pessoas, essa questão delas inovarem ou trazerem micro-inovações, até, por exemplo, para uma produção de texto, que é o que nós estamos, né, de maneira primaz, tratando aqui para empreender, quando você contou a história, né, da máquina de escrever, de que maneira você fazia, tudo isso está associado à criatividade, né, que é um potencial nato do ser humano. Se a gente for olhar, por exemplo, todas as fases, né, história, pré-história, todas elas estão muito envoltas nessa questão da criatividade, né, por exemplo. Isso, a criatividade marca, né? Marca de forma exponencial todas as fases da trajetória e da evolução humana, né? Desde o tempo pré-histórico ao tempo contemporâneo. E eu entrei hoje no Instagram do Guia Redigir, e aí eu vi lá uma frase do Steve Jobs, que diz assim, criatividade é a arte de conectar ideias. De fato, né? Quando a gente lida com criatividade, a gente tem que ter essa habilidade para conectar informações, ideias, né? Em busca de solucionar determinados problemas que nos surgem e que vão surgindo de forma muito espontânea. Agora, eu acho que o que tolhe, às vezes, esse pensamento criativo, essa potencialidade criativa, é mesmo o pensamento crítico. Sim. Quando no ato da criação você acaba emitindo algum juízo de valor em relação àquilo que você está criando, você acaba tolhendo a sua capacidade criativa. O momento da criação é o momento da criação, ponto. Depois que você criou, aí sim você vai e emite algum juízo de valor, aí você vai e emite um pensamento crítico acerca do que foi produzido. Mas no ato da criação, eu acho que o pensamento crítico, a criticidade ou o juízo de valor acaba tolhendo um pouco essa capacidade de criar alguma coisa. Verdade. E a criatividade também, ela pode estar associada à característica de combinatividade. Então, é aquela situação, por exemplo, eu observo um livro, assisto a um filme, as minhas experiências todas utilizadas para que nessa combinatividade eu consiga ser resolutivo em relação aos problemas que são colocados. E uma outra situação que você falou aí em relação a essa questão do julgamento, eu também tenho uma linha de pensamento que eu acredito que o sistema educacional como um todo, né, ele acaba, de certa feita, tolhendo a criatividade, porque nós nascemos com esse potencial criativo. Um exemplo mesmo que eu acho é a questão de atividades mnemônicas. Você olha a história da educação, né? A gente começa, por exemplo, tabuada. A criatura, lá nos primórdios da educação, né, tinha que memorizar a tabuada. E se ela não conseguisse ainda declamar para o professor, né, falar ali ponto a ponto, ainda apanhava, teve a época da palmatória. Então, perceba que nós sempre fomos colocados nessa questão de ter uma capacidade mnemônica gigantesca, mas o nosso potencial criativo, muitas vezes, ele não é tão instigado. Por exemplo, eu acho que hoje as pessoas também elas confundem muito essa facilidade de profusão de informação que a gente tem com realmente você transformar a informação em conhecimento, transformar isso em criatividade de fato. Por exemplo, tem escolas na Finlândia que as crianças elas vão criando o livro didático, né? Lugares, por exemplo, como o Vale do Silício, que até essa questão neuronal, por exemplo, a utilização excessiva de tecnologia na primeira infância é uma coisa que não é muito solicitada, porque esse é um fator que acaba banindo a criatividade das pessoas. Tem até, por exemplo, uma pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul aqui que mostra isso, né? Mostra que, por exemplo, tem crianças que estão muito associadas a essa questão de uso excessivo de tecnologia que estão com atividade cerebral reduzida. Então, quer dizer, como é que você vai para uma pessoa que... Uma coisa... Diga-me. Uma coisa, Vivi, que eu estava até conversando... uma coisa que eu estava conversando recentemente com algumas pedagogas, né, amigas nossas,
elas falando, né? A gente fazendo uma análise da educação básica hoje, no mundo de hoje, o que a gente observa? Que na educação infantil há uma potencialização da capacidade ou das habilidades criadoras e criativas, né? E à medida que o tempo vai passando, o estudante ele vai perdendo o contato com atividades que tragam a ludicidade, que tragam a criatividade para o contexto de sala de aula. Chega no ensino médio, esse aluno, ele não exercita mais a ludicidade, ele não exercita mais a criatividade. E uma coisa muito importante a ser colocada aqui é que a criatividade hoje é algo que é exigido no mercado de trabalho, né? A gente sabe o quanto o profissional criativo faz a diferença. Então, profissionais criativos são essenciais para a manutenção e para a sustentabilidade das empresas contemporâneas. Hoje, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né? O RH que está antenado com tudo que está acontecendo no mundo, ele vai exigir de você algumas habilidades que tragam essa questão da criatividade. A criatividade para tentar solucionar determinados problemas. Podem ser problemas simples, podem ser problemas mais complexos. E, de acordo com um líder, né, o Daniel Scott, ele é cofundador da HiperXP, que é uma empresa de gestão em RH. E ele diz o seguinte, que a nossa criatividade, ela não é um dom, não é algo que surge espontaneamente ou que nasce comigo. É algo que pode ser treinado, é algo que pode ser aperfeiçoado com o tempo e com a prática. Então, é a criatividade que vai distinguir, em geral, o bom profissional e o profissional excepcional. Então, hoje, se você quer se destacar no mercado de trabalho, por exemplo, é preciso que você se prepare para que você treine essas habilidades de resolução de problemas, essa capacidade criativa de lidar com problemas do cotidiano. Ora simples, ora mais complexos. E a gente observa o seguinte, no Brasil, infelizmente, as empresas, elas não pensam em capacitar os seus funcionários ou colaboradores para que eles sejam mais criativos, para que eles sejam capazes de resolver determinados problemas. E é por isso, eu estava olhando, antes mesmo, hoje à tarde, eu estava dando uma olhadinha na Época Negócios, e aí, de 129 países, o Brasil fica na posição de 66ª no ranking de negócios criativos. Ou seja, a gente não estimula tanto essa questão da criatividade nos negócios, no mercado, e muito menos na formação desses profissionais. Eu acho que lidar com a criatividade no dia a dia e na formação é algo essencial. É algo que a sociedade contemporânea exige de nós, né? Em processo de formação. Uma coisa muito interessante que você falou em relação ao mercado de trabalho e que eu gosto muito é o quanto hoje, antigamente, né, tudo era medido através do QI, né? Então, quanto mais inteligente, tecnicamente, uma pessoa fosse, melhores eram as posições. E hoje o mercado de trabalho existe o que é o coeficiente emocional. Né? E essa questão emocional, quando você trabalha bem, como você falou, para você dar respostas criativas, você precisa também passar por essa questão do aporte emocional. Foi o que a pesquisa que eu falei com os músicos de jazz. Né? A parte menos ativa naquele momento de dar uma resposta rápida para um problema era a parte da racionalização. Então já é um avanço muito grande. Uma outra coisa que eu vi também foi a questão do QI de pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Que eles participaram, né, desse teste, apesar de não ser uma coisa tão usual hoje, e o QI deles não era um QI extraordinário. Então a gente olha para uma pessoa que chegou a ganhar um prêmio Nobel, uma pessoa que teve um posicionamento mundial conhecido por um problema, e aí eles chegaram à seguinte conclusão, como era que eles fomentavam essa criatividade para encontrar resolução para um problema. Eles trabalhavam com paixão e dedicação. Então é isso que a gente quer defender aqui quando a gente fala sobre criatividade para usar na argumentação. Que nem sempre você vai sentar lá para escrever o texto, a inspiração vai vir, sabe lá, das deusas de onde, né? E que a gente precisa trabalhar de fato, né? Trabalhar Exatamente. muito. Exatamente. E só finalizando aquela linha de raciocínio que eu iniciei, as empresas que, em geral, não capacitam seus colaboradores para ter pensamentos criativos de resolução de problemas,
que ela não vislumbra isso num profissional, ela acaba sendo engolida no mercado, né? Ela acaba sendo engolida pelos seus competidores. Então, eu acho assim, solucionar criativamente problemas na sociedade contemporânea é algo emergencial. Essa capacidade de criar e de saber improvisar, né? O teatro lida muito com essa questão do improviso, né? De mostrar ao ator que ele tem, que no momento de adversidade ele precisa colocar toda a sua habilidade e capacidade criativa para poder resolver a situação e seguir adiante. Então, é um processo mental, de fato, de busca para uma solução, seja de um problema simples ou um problema complexo. E aí, desenvolver esses pensamentos não convencionais, né, é algo muito desafiador. Nós que lidamos com a criatividade, pensamos todo dia em matar um leão por dia. Por quê? Porque a gente precisa criar situações novas, não convencionais, para que a gente possa lidar com esses problemas. Eu queria só abrir um parênteses aqui, Vivi, e dizer a todas as pessoas que estão entrando, que estão aí participando da live, que a gente agradece demais a atenção de vocês, por vocês terem tirado um tempinho aí da noite de vocês para estar participando aqui do bate-papo com a gente. E outra coisa que eu queria dar prosseguimento à ideia é a seguinte: toda vez que a gente vai buscar uma solução criativa para um problema complexo, por exemplo, o maior desafio de todos nós que lidamos com isso é definir exatamente qual é o problema. Qual é o problema que a gente tem que resolver? Definir exatamente o problema é um dos maiores desafios. Perceber qual é o problema é um dos maiores desafios. E aí, buscar essa solução é o caminho. Só que aí, como é que a gente busca essa solução? É a mesma coisa na redação do Enem. Por exemplo, você tem uma situação, problema lá, né? Então, você precisa, primeiro, fazer a leitura dos textos motivadores, né? Compreender aquele contexto, né? Associar ou conectar as informações que você já traz como repertório sociocultural aí, né? Das suas leituras, da sua bagagem cultural. E depois, você precisa implementar, você precisa planejar, né? Você precisa implementar a sua solução. E aí, como é que você implementa essa solução? A gente faz isso quando a gente vai construir um texto dissertativo argumentativo também. A gente planeja, faz o planejamento, faz um esqueleto, né? O que é que eu vou botar na introdução? O que é que eu vou colocar no desenvolvimento do meu texto? O que é que eu vou colocar na minha conclusão? Por exemplo, lá na conclusão, quando a gente vai trazer as intervenções, né, para solucionar ou amenizar o problema que foi proposto para a discussão na minha prova, na produção do meu texto, eu sempre penso em quê? Eu preciso criar um plano de ação. Só que essa ação, o que é que vai ser feito? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai ser o agente para resolver ou para colocar essa ação em prática, né? Por quem será feito? Quando será feito? Como será feito? Onde isso será feito? E eu ainda acrescento para quê? Né? Para que a gente vai realizar de tal forma? Qual é o objetivo que eu quero alcançar com tudo isso? Então, veja que é a mesma linha de raciocínio. A gente sai de um pensamento criativo para soluções empresariais ou de negócios, mas a gente entra no campo do raciocínio lógico do texto dissertativo argumentativo, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que observar o problema, mapear o contexto, promover a discussão, e lá no final, ao dar as intervenções, a gente precisa pensar em tudo isso. Então, ser criativo é exigido da gente, até nesse momento, de escrever uma redação para um vestibular. Seja o Enem, ou seja qualquer outro vestibular, né? Você quer fazer alguma consideração sobre isso? Uma coisa que você falou sobre pensamento. No nosso primeiro módulo do curso, a gente estudou sobre pensamento divergente e convergente. Então, a gente já começa o pense fora da caixa, né? Que é um tipo de expressão que eu gosto muito de utilizar com o pessoal dos grupos, né? Muito comum isso. Agora no século XXI. É a questão do pensamento convergente e divergente, que a gente não pode ter esse pensamento convergente. Por exemplo, você citou a questão do mercado de trabalho.
O pensamento de convergente é o pensamento do profissional do século passado, que ele só dá uma única resposta para o mesmo problema, é estilo Gabriela, né? Nasci assim, morro assim. Mas o pensamento divergente é aquele pensamento que você vai pensar como águia, né? A águia, ela tem várias fóbias para olhar para vários lados. E o nosso cérebro também, principalmente a parte criativa do nosso cérebro, ela precisa de várias opções. Então, quando você pensa, estímulos, como você colocou nas várias opções, é muito mais fácil você encontrar uma resposta criativa para a situação, problema do tema, do que se você ficar só naquela questão fechada, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente. nas redações hoje. Essa expressão que você utilizou, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, ousar, arriscar, é algo essencial à criatividade, né? Não dá para você pensar sempre de forma convencional e se tornar criativo. Eu acho que o interessante é mesmo sair da zona de conforto, buscar algo além, né, ou diferencial, e aí, de fato, você vai ter a oportunidade de alcançar um estágio de criatividade. Outra coisa que eu queria pontuar para todo mundo aqui é a questão de que não adianta a gente também se saturar de informações, se esgotar de exercícios e de práticas, se a gente não tirar alguns intervalos também, para que a gente possa maturar as informações, para que a gente possa maturar as ideias. Quando a gente vai escrever um texto, por exemplo, a gente entra em contato com vários outros textos, a gente faz uma pesquisa prévia, a gente lê bastante, discute com um grupo de amigos, assiste a um documentário, vê um filme, né? Escuta uma música bacana que possa me inspirar, lê um livro da literatura brasileira e utiliza no meu contexto. Então, mas eu preciso tirar intervalos, eu preciso evitar a exaustão. É impossível a gente exercer 100% da criatividade sem haver intervalos. Verdade. Então, o intervalo, ele é primordial. E aí eu me lembrei de um sociólogo chamado Domenico De Masi, que ele coloca a questão do ócio criativo. E aí algumas pessoas de senso comum podem confundir ócio com preguiça, né? O ócio é deixar o cérebro pensar inconscientemente naquilo que você buscou, né? Que você acabou de alimentar, com o que você acabou de alimentar o seu cérebro. Então, por exemplo, se você leu um texto, se você fez uma pesquisa, se você assistiu a um documentário, é preciso que você tenha um tempo de maturação dessa informação e dessa ideia. Tirar esse tempo de ócio é fundamental para o processo de criação, porque decisões precipitadas podem nos levar ao fracasso. Assim também é quando a gente está escrevendo um texto. Quando a gente não pensa muito bem nas informações que a gente pretende conectar, ou quando a gente, por exemplo, não consegue planejar bem as partes do nosso texto, né? A introdução, por exemplo, qual o contexto que eu vou trazer, qual o repertório que eu vou trazer na minha introdução, né? Qual a tese, a minha opinião acerca desse problema, quais são os problemas que eu quero desenvolver mais à frente, né? E aí eu preciso pensar, maturar a informação, por isso que o planejamento, ele é tão importante. A preparação prévia, ela é tão importante, né? Muitos acham que a abundância... Hã? Pode falar. Abundância... Pode falar, Viu? Tá demais. A abundância de recursos. A abundância de recursos, por exemplo, ou de informações, é a solução para os problemas. Mas, na verdade, as dificuldades, elas vão gerar oportunidades. Às vezes é na escassez do recurso, é na escassez da informação que o nosso potencial criativo ele fervilha, né? Verdade. Porque vai exigir de nós soluções criativas, não é verdade? Então, pessoas criativas fazem do erro, e eu já tive muitos alunos, eu, como professor de redação, sofri muito. Eu acredito que você sofra e que outros professores de redação que estejam aqui sofrem também com isso. A gente, às vezes, trabalha muito em cima do erro. Eu dou muito A gente trabalha em cima do erro, né? E aí eles levam para o lado pessoal, eles não conseguem entender que quando o professor aponta o erro, na verdade ele quer que você potencialize o acerto, né? Então, pessoas criativas fazem do erro um dos problemas, uma oportunidade de superar e lograr o êxito desejado. Então, quando o aluno, por exemplo, o aluno tem que tirar 1000 o tempo todo, ele não pode tirar uns 600, não pode tirar 700, não pode tirar 500, que ele já se acha incompetente ou incapaz. A gente sabe que não, né?
O processo criativo tem essas altas e baixas. Então, assim, é preciso encontrar no erro, na dificuldade, também uma possibilidade do acerto e do êxito, do lograr o êxito que você deseja. A redação, a gente trabalha o tempo inteiro com isso, né? Por isso que a reescritura ela é tão importante. Por isso que o rascunho, para você fazer uma redação, é tão importante. Você lida com um processo de acerto e erro o tempo inteiro. E o erro é fundamental para que você se fortaleça, para que você supere, para que você melhore cada vez mais. E aprimore o seu fazer redacional, no caso, né? Verdade. Quer falar alguma coisa, Vicky? Uma situação que você falou em relação ao pensamento, né? Tem uma ideia que as pessoas sempre falam, né? Que pensar cansa. E realmente cansa, né? O cérebro, por exemplo, ele representa aí 2% do nosso peso corporal, mas ele consome 20% de energia. Quer dizer, nós gastamos mais ou menos por dia, quando a gente exercita muito em estado basal, 350 calorias só no pensar. Então, avalie para uma pessoa que corre muito numa esteira, por exemplo, ela percebe ali o quanto demora para você chegar a esse gasto calórico. Então, às vezes, o que você falou em relação a esse repouso, né, que é o processo de incubação, que eu chamo de uma ideia, é super importante, né? E a questão do texto, principalmente, porque eu sempre defendo essa ideia de que o texto ele é fruto de trabalho. Trabalho duro, trabalho árduo, né? Então, transpiração, né? Transpiração, né? Inspiração só não... De fato, não. Inspiração só não funciona e ela não existe, né? Ela precisa de trabalho. O trabalho, a prática constante, o erro constante, para buscar o acerto também, isso é muito importante. Trabalhar o texto é saber trabalhar com a frustração. Porque quando a gente cria uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa, a nossa frustração é do tamanho da expectativa que a gente gera. Trabalhar com a criatividade tem essas oscilações também. Então, é trabalhar o acerto, é trabalhar o erro. Vocês não têm noção de quantas vezes um ator repete a mesma cena para buscar a perfeição cênica. É algo, assim, extraordinariamente exaustivo. Por quê? Porque a repetição, a prática constante traz a perfeição. Mas há pessoas que não sabem lidar com isso. Uhum. E é algo que é importante, é imprescindível, na verdade, né? Outra coisa que eu queria também pontuar aqui com todo mundo é a questão do foco. Manter o foco naquilo que a gente está fazendo. Então, se a gente tem um problema que a gente precisa resolver, a gente tem alguns textos motivadores que nos trazem o contexto. A gente precisa focar na leitura, a gente precisa focar na definição exata do problema, para que a gente tenha a noção inteira daquilo que a gente precisa resolver. E buscar, obviamente, através da criatividade, né, resolver isso. E aí teve uma psicóloga chamada Shelley Carson, da Universidade de Harvard. Ela testou a capacidade de filtrar intervenções. Então, como foi que ela fez isso? Para manter o foco em um diálogo, em um ambiente super barulhento, porque tem aluno que diz assim, nossa, eu estou escrevendo, não pode ter nenhum barulho, um ruído sequer. Você imagine um jornalista trabalhando numa redação, né, de jornal, sem barulho nenhum. Impossível. E mesmo assim ele precisa ser criativo, ele precisa produzir, né? Então, manter o foco naquilo que você faz, não deixando escapar ou se dispersar por fatores externos, também é muito importante no ato da criação ou da composição de alguém. As distrações são verdadeiramente um desafio para a criatividade, né? Saber lidar com essas distrações é muito importante. Então, é preciso que, de fato, a gente mantenha o foco, a concentração, que a gente busque sair da zona de conforto e ir além. Por exemplo, tem alunos que têm acesso a um aulão que traz aí várias informações, dados, informações, e ele se contenta com aquilo ali, né? Somente com aquelas informações ali. Ele não busca, ele não vai além. Super comum. Super comum. Super comum, né? E a galerinha aí do ensino médio que o diga. Então, quando a gente vai a um aulão, né, que vai alimentar a nossa cabeça de informações, de ideias, de referências, elas não são suficientes. A gente precisa ler mais, a gente precisa pesquisar mais,
a gente precisa buscar outras informações para ter o diferencial, né? Aquilo que vai me diferenciar das outras produções dos meus colegas que tiveram acesso ao mesmo contexto. Sobre a questão do erro, a tolerância ao erro faz parte do processo criativo, né? Entre todos os períodos de incubação da ideia, a tolerância ao erro também faz. E eu lembrei, enquanto você falava aí, olhando aqui para os post-its, que os post-its, a história dele, né? Ele surgiu, era para ser uma cola, e é uma cola que não deu certo. E a partir dessa cola que não deu certo, as pessoas foram utilizar o material que seria jogado fora e tiveram a criatividade de criar esse produto hoje, que eu acredito que é muito mais utilizado do que cola. Então, assim, situações simples do dia a dia a gente resolve. Então, o que você falou em relação à tolerância ao erro. E eu também acho que as pessoas, um outro fator que acaba influindo negativamente na criatividade é o medo. Eu tenho muitos alunos que eles chegam para mim, professora, eu queria muito colocar tal autor, mas eu fiquei com medo de colocar e não ficar bom. Então, essa questão, eu vejo muito isso, né? Tem até um livro de Charles Duhigg que ele fala, né? O poder do hábito. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você fizer, mais funcional ficará. Então, eu acho sempre interessante quando alguém tenta alguma coisa, né? Por exemplo, eu gosto muito hoje de colocar as minhas ideias em prática. Eu antes ficava muito com aquela coisa, será que vai dar certo? Não, hoje não. Eu penso em alguma coisa, vejo se tem certo nível de coerência e eu coloco para frente. Porque isso é muito importante, né? Porque o erro, ele é uma informação. É uma informação que você pode utilizar a seu favor. E uma coisa, Vivi, também. Eu aprendi com um grande poeta sergipano chamado Santos Souza, né? Uma vez eu fui à casa dele para a gente discutir sobre literatura, sobre poesia. E aí, no final da nossa conversa, eu já saindo da casa dele, ele disse, Gustavo, volte aqui. E aí eu voltei ao portão e disse, eu esqueci alguma coisa, Santos Souza? E ele disse, esqueceu. Esqueceu desde que saiu de casa. Eu disse, nossa, mas eu trouxe alguma coisa na mão. Eu não me lembro de ter trazido nada não, Santos Souza. E ele, com um sorriso no lábio, disse assim, esqueceu de perceber que você é alguém igual a mim, né? Não é melhor nem pior do que eu, estamos no mesmo barco. E você precisa perceber que, às vezes, é preciso ousar, é preciso arriscar, né? É preciso sair mesmo da zona de conforto. Então, o medo, às vezes, nos imobiliza. Ele é algo essencial à vida, porque nos torna mais cautelosos. Mas a gente não pode se deixar imobilizar pelo medo. O medo é algo que pode servir de incentivo, de estímulo, e não de algo que nos imobilize e nos engessa. Então, ele disse assim, você sabe por que Silvio Romero foi o que foi, a referência que foi? O Tobias Barreto, você sabe? Eu disse, porque foram grandes pensadores da sua época, fizeram grandes obras, deixaram grandes feitos. Aí ele disse, não só por isso. Eles foram grandes gênios da nossa literatura e da nossa sociedade, porque eles ousaram, arriscaram tudo que podiam, nas ideias que tinham. Então, eu sempre digo isso aos meus alunos, arrisquem, ousem, não tenham medo de ser diferente ou de buscar uma outra solução inusitada, não convencional. É preciso arriscar, é preciso ousar. E eu acho que a ousadia gera o êxito também, né? Inclusive na redação, quando a gente está escrevendo um texto dissertativo. É claro que a gente vai usar com responsabilidade, não é verdade? Não pode usar de qualquer modo, né? De forma aleatória, né? Verdade. Uma coisa também, Vivi, que eu queria pontuar sobre criatividade era a questão do trabalho em grupo. Hoje, a nossa sociedade exige muito a nossa capacidade de se interrelacionar, ou seja, do relacionamento interpessoal, ou a nossa capacidade de trabalhar em grupo, né? E trabalhar em grupo, aí me veio à cabeça uma situação, eu vou pontuar aqui para vocês, e aí no momento que a gente abrir para perguntas, tal, quem quiser fazer alguma pergunta, estaremos à disposição. Vamos colocar aqui 2 grupos. Grupo 1 é um grupo de amigos que sempre conversam, certo? Eles se conhecem profundamente, conversam rotineiramente, costumeiramente, sempre sobre os mesmos assuntos. São amigos, né? Então se veem o tempo todo. E tem o grupo 2, que são pessoas que não se conhecem,
que não conversam costumeiramente e traz não conhece o grupo de forma alguma. Alguns outros já tiveram contato um com o outro. Mas um deles não conhece ninguém, absolutamente. E aí traz novos pontos de vista. Qual será o grupo que vai se destacar mais? Aquele grupo da panelinha, que sempre funciona junto, que está ali todo dia conversando sobre os mesmos assuntos, costumeiramente, ou aquele grupo diversificado de pessoas que tem poucos contatos e ainda tem um que está completamente fora do ambiente ali, mas que traz novas ideias. O que vocês acham? Qual será o grupo que vai se destacar mais, né? Posso responder? Pensar em grupo? Pode, por favor. O segundo grupo, e eu tenho até uma experiência para compartilhar. Por exemplo, logo quando eu me formei, eu sempre procurava participar de congressos e cursos que eram exclusivamente da nossa área. E há um tempo atrás, quando eu comecei a ter essa paixão por empreendedorismo, eu resolvi fazer um MBA. E eu era, desse grupo, a única professora. Então, nesse grupo, eu tinha gerente de bancos, donos de empresas, e eu era a única professora. Então, assim, no início, foi aquela questão de adaptabilidade, né? A diferença, as pessoas perguntavam muito, nossa, que diferente você, né, da área de educação aqui, porque não é o ambiente de negócios, infelizmente, não é tão comum. Mas eu confesso para você que nesse ambiente divergente, nesse segundo grupo que eu entrei, né, do exemplo que você deu, né, de ir para esse grupo onde tem pessoas que são diferentes de você, a troca de experiências e o que eu pude crescer nesses últimos 2 anos, eu acho que ela é imensurável. Então, eu criei até uma coisa hoje que eu procuro não fazer muito só coisas na minha área e com pessoas da minha área. Eu converso muito com pessoas da área da saúde também, porque eu gosto de ter essa visão diferenciada, porque se você fica sempre na mesmice, aquele pensamento convergente, a gente não evolui. O cérebro, ele precisa, né, do desafio diário, que você falou, matar um leão por dia. Então, esse matar um leão por dia, no início eu tinha dificuldade nesse grupo, até com a linguagem. Porque as pessoas vêm de um mundo completamente diferente do nosso, né? A primeira aula falava sobre soft skills. Quando o professor disse isso, eu fiquei, não, tá ótimo, né? Eu entendi na tradução em inglês o que era, mas assim, o que é que essas pessoas estão querendo dizer? Mas eu consegui acompanhar. Então tem isso, às vezes a gente não se propõe, né? Não tem esse afã de buscar aquilo que é diferente. É importante que a gente esteja disponível a essas novas experiências, né? Pensar em grupo, num ambiente colaborativo. O grupo 2, com certeza, vai ter uma experiência muito mais extraordinária. O segundo, e aí que a galera tá atenta e tá respondendo e acompanhando a linha de raciocínio. Então, pensar em grupo de modo colaborativo ajuda a alcançar resultados muito mais positivos, né? Porém, é claro que em algumas situações pode haver a dispersão de alguns, pode haver o desconforto de outros, por se acharem que não estão rendendo tanto quanto deveria diante do grupo, né? Porque alguns têm mais ideias, ele tem menos, mas essas diferenças de comportamento e de ideias também constroem o desenvolvimento de uma forma muito positiva e rende de uma forma totalmente extraordinária. O Instagram como solucionar isso? Só um minutinho, o Instagram já está avisando. O Instagram está avisando que só temos 1 minuto e 15. Eu não acredito que 1 hora passou tão rápido assim. Gente, então, Vivi, a gente tem condições de voltar só para finalizar? Tem, se cair. Eu salvo e volto. Pronto, tá? Se cair, a gente volta só para finalizar, beleza? Tá certo. Porque a gente não pode deixar de falar sobre o finzinho. Então, como a gente pode solucionar essas divergências e tal? Eu anotei aqui algumas estratégias e eu trago para vocês aí. Questionar-se diante das certezas é algo muito importante. Às vezes a gente aceita as coisas como se fossem inabaláveis. Certezas inabaláveis, né? E não existem certezas inabaláveis, né? Então a ciência nos mostra isso. A ciência está todo dia evoluindo. Então, questionar-se diante das certezas é uma estratégia muito legal para lidar com esse desconforto de alguns ou com a dispersão de outros. Evitar o julgamento na fase de criação de uma solução ou de um pensamento criativo. Fazer um brainstorm, que é a tempestade de ideias, né?
um termo que foi incorporado da administração de empresas, mas que até a redação hoje atua.